Mais uma vez você se dirigiu à casa do Senhor, fez essa escolha de, ao invés de estar em casa, assistindo televisão, assistindo seriado, você escolheu estar ao lado de Jesus e vir à casa de Deus para adorá-lo e ouvir a sua palavra. Pode ter certeza que você fez a melhor escolha que você poderia fazer no dia de hoje. Eu gostaria de chamar aqui o irmão Gilberto à frente e, para o início da programação, gostaria que ele levasse uma palavra de oração. De surpresa, assim é mais legal, né? Vamos colocar de pé? Querido Pai Celestial, obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu hoje e obrigado porque Tu nos conduziste até a Tua casa nesta noite. Que o Senhor possa usar a mensagem e o mensageiro para que esta mensagem possa atingir o íntimo do nosso coração e que possamos sair daqui transformado, renovado, tendo a certeza da volta do Senhor Jesus. Abençoe toda a programação que ora vai ser seguido aqui, que tudo possa ser feito para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar aqui a equipe de louvor à frente. Mansão sobre o Monte, todos conhecem? Alguém não conhece aí, Mansão sobre o Monte? O hino Mansão sobre o Monte, quem não conhece? Vamos dar a pergunta, quem conhece Mansão sobre o Monte? Amém.
chegue logo, né? Que em breve nós possamos estar nessa mansão sobre o monte, lado a lado com o nosso Deus. Chegou agora de cantarmos a música tema da nossa semana de oração, que é Chegou a hora de cantar a música, chegou a hora. Não é isso? Vamos mais uma vez aprendermos juntos. Nós estamos aqui à frente aprendendo também. E os irmãos vão nos ajudar a aprender. Ok? Glória, aleluia.
Amém. Já foi melhor do que a última vez, não é isso? Então já estamos aprendendo. Convido os irmãos a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, gratos somos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigada pela oportunidade de estarmos mais aqui, mais uma vez, Senhor, nessa noite, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Que nossa adoração, nosso louvor, nossas orações, Senhor, possam chegar até Teu santo trono, Senhor, e possam ser ouvidas e aceitas por Ti. Que possamos sair daqui renovados e restaurados pelo Seu santo e bom Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Acho que tá bom. Toma-me, Senhor, toma meu coração, pois não posso dar, ele é tua propriedade, conserva-o puro e bom, conforme o teu querer, pois sozinho eu não vou conservá-lo para ti. Preciso mudar o meu interior, renovar o meu ser e cumprir teu querer. Molda-me, forma-me, eleva-me.
Boa noite. Tá animado? Ninguém tá animado? Chegou a hora que eu acho que em uma semana de oração é que todo mundo espera bastante, né? Chegou a hora do sorteio. Vamos ver quem vai ser o primeiro ganhador e vai ganhar uma linda squeeze. Eu acho que o computador ali está um pouquinho viciado. Vinícius. Parabéns. Próximo. Wallace. O Wallace gentilmente deu seu brinde para outra pessoa. Vamos ver. Simone. Mais um. Lilian. Lilian foi a última sorteada dessa noite, mas vocês têm que vir aqui na quarta-feira para participar também do próximo sorteio. Vamos dar continuidade à programação. Boa noite, irmãos. Viviane, seu esposo gosta de pegar a gente de surpresa, né? Ele chama assim em cima da hora. Mas que o nosso Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar mais uma vez de pé e louvarmos o nome do nosso Senhor? Senti que o céu
Boa noite, irmãos. Eu gostaria de estar convidando cada um de nós a estar formando duplas de oração nesse momento. E nesse momento a gente vai estar perguntando ao outro qual a necessidade que ele tem para colocar diante de Deus nessa noite, se ele tem alguma aflição que ele está levando, algum pedido, e também perguntando se alguém tem aqui, ou o seu amigo tem alguém que ele queira que aceite Jesus, que se batize, para também estarmos orando nesse momento. Aí eu queria que todo mundo aí procurasse alguém, fizesse as duplas, e a gente vai estar separando esse momento para estar fazendo essa oração. Amém? Podemos procurar as duplas.
Queridos, então vou finalizar esse momento com uma oração, né, por esse momento, por todos nós. Volvemos às nossas frontes. Senhor, querido Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de termos livre acesso a Ti, pelo Teu sacrifício na cruz, Jesus. Todos nós podemos ter livre acesso a Ti e chegarmos ao trono da graça pela oração. Que todos os pedidos, todas as questões que foram colocadas aqui, que o Senhor possa estar atendendo, que o Senhor possa estar trabalhando, Senhor, no meio do Seu povo, para que a Sua obra seja concluída, né? Que a nossa vida seja cada vez mais derramada diante do Senhor. Transforma-nos e traz aqueles, Senhor, que nós vemos, né, que nossos queridos, algum parente, algum amigo, que a gente deseja, a gente tem um sonho de que aceite a Jesus, que se batize, Senhor. Alcança, Senhor, o coração dessas pessoas, Senhor. Quebra todas as barreiras, Senhor, que impedem eles de crerem, de se entregarem a Ti, Senhor. São parentes, são amigos, são familiares, Senhor. Muitas pessoas que a gente conhece, que a gente tem esse desejo. E só o Espírito Santo, pedimos a Ti, Espírito Santo, que haja nessa questão e traga essas pessoas. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Aqui por poucos dias vou ficar. Jesus falou, venho logo te buscar, pois contigo lado a lado quero andar. Eu sei, hei de ver Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lá eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei, é bom saber que aqui não é meu lar, que aqui por poucos dias vou ficar. Jesus falou, venho logo te buscar, pois contigo lado a lado quero andar. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lá eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei, tanta dor e sofrimento vemos por aí, tantas lágrimas e tanto desamor, mas eu creio na promessa, tudo isso vai passar. Sim, eu creio, meu Jesus já vai voltar.
Olá, irmãos, boa noite. Estamos todos bem? Amém? Tem alguém que está na misericórdia? Não tem problema não, se estiver na misericórdia, estamos juntos. Amém? Amém. É muito bom podermos estar aqui mais uma vez, dando sequência à nossa programação na semana de oração. Hoje, um pouquinho diferente, né? A gente parece que tem algumas concorrências aqui fora. Mas isso não vai atrapalhar, com certeza, porque o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. Eu quero mostrar uma surpresa para os irmãos. Foi uma surpresa para mim hoje também. Olha o que eu ganhei. Bonita camisa, né? Eu fiquei me perguntando, como que o Wallace acertou o meu tamanho? Será que ele mediu pelo Davizinho lá, o filho dele? Deve ter sido, né? Obrigado aí pela camisa. Gostei bastante. Eu convido aos irmãos para que, em atitude de reverência, possamos falar com Deus mais uma vez, porque a Santa Palavra será aberta e vamos pedir ao Espírito Santo para que nos dê o entendimento. Eterno Deus, soberano Pai, exaltado Senhor e glorificado é o Teu santo e eterno nome nos céus e na terra. O Senhor é o nosso Criador, nosso Deus eterno. O Senhor cuida de nós, ó Deus. E te agradecemos porque o Senhor em todo o tempo tem nos protegido. Agradecemos porque, mediante o convite do Teu Santo Espírito, estamos aqui em Tua casa. E também em nossos lares estamos assistindo a Tua programação para juntos escutarmos a voz do Teu Santo Espírito. E a esse Espírito que pedimos que nos dê o discernimento, o conhecimento da Tua Santa Palavra para colocarmos em prática a Tua vontade. Pedimos a Tua paz e perdão pelos nossos pecados em nome de Cristo Jesus. Amém. Todos estiveram aqui ontem? Todos que estão aqui estiveram aqui ontem? Nem todos, né? Hoje eu trouxe a minha esposa. Para quem esteve aqui ontem e me viu aqui sozinho, eu comentei sobre ela. Hoje ela está aqui, a Priscila. É um prazer estarmos aqui e é sempre um prazer estarmos com vocês. Eu estava ali pensando, como será a eternidade, né? Se nesses momentos assim que a gente tem de semana de oração, de estar junto com os irmãos, é algo maravilhoso. Imagine como será a eternidade. Será algo que não tem como a gente mensurar, não tem como a gente medir, pensar, não tem como a gente entender, mas será algo maravilhoso, com certeza. Nessa noite nós vamos tentar fazer um resumo bem rápido de 3 temas que estão, na verdade, todos eles muito relacionados. Ontem nós falamos sobre preencha-me e renova-me. Hoje nós vamos falar sobre cura-me, liberta-me e perdoa-me. Eu vou pedir para que vocês já abram a Bíblia no capítulo 5 de Marcos. Nós vamos ler os versículos de 1 ao 13. Marcos, capítulo 5, versos 1 ao 13. Todos encontraram? Amém? Vamos ler? Esses versos vão falar sobre a cura de um endemoniado. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe,
correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Que história, né? Que história. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente vai ler a Bíblia, não é bom a gente passar pelas histórias, principalmente quando a gente já ouviu aquelas histórias algumas vezes, e a gente passa como se fosse mais uma história, né? A gente não para pensar nos detalhes, mas aqui a gente está falando de um ser humano possesso por espírito imundo, possesso pelo próprio diabo. Não apenas um demônio, mas uma legião de demônios. E quando esses demônios saem desse homem, eles pedem para que Jesus permita que eles vão para onde? Para os porcos. E tinha cerca de quantos porcos ali? 2.000 porcos. A gente consegue ter ideia do que seria a situação de um homem possesso por 2.000 espíritos? Pelo menos 2.000 espíritos, porque ali tinham 2.000 porcos. Eu não sei se tivesse mais porcos. Imagina a situação desse homem. Ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia acorrentá-lo, ele quebrava as correntes, ele conseguia quebrar o ferro. Alguém já tentou quebrar um ferro? Um ferro como esse aqui, por exemplo, é um ferro simples, em vista de correntes que são grossas, aquelas correntes de navio, esqueci o nome agora, de âncora de navio. Uma coisa extraordinária, aquilo dali é impossível de você ao menos amassar, mas esse homem ele conseguia quebrar o ferro. Essa era a situação desse homem. Ele vivia se cortando com pedras, gritava. Era um homem que não tinha vida. A vida dele era uma vida possessa pelo diabo, era controlada pelo diabo, perturbava as pessoas, vivia pelos sepulcros. Terrível, terrível a situação desse homem, preso ao que o diabo queria que ele fizesse. Vamos abrir agora a Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8, rapidamente vamos ler uma outra história. João capítulo 8, versos 1 ao 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Vamos fazer uma pausa aqui e vamos perguntar qual o contexto da situação aqui. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente. Aonde? Aonde Jesus apareceu? No templo. Ok? Então, Jesus agora está no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei,
Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Uma outra situação aqui, aparentemente diferente da primeira situação que nós lemos. Mas aqui estava Jesus no templo, assentado, e em volta dele estava todo o povo. Deixa eu chegar um pouquinho para frente aqui para ver se a parede abafa um pouquinho o som ali. Mas Jesus estava ali assentado e ao redor dele estava todo o povo e Jesus estava ensinando. O que acabamos de ler diz que os líderes da igreja trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério. E naquela situação ali, eles colocaram a mulher diante de Jesus em pé e questionaram: Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Segundo a lei, Moisés ordena que essa mulher seja apedrejada, que seja apedrejada até a morte. E o Senhor o que diz? E aí, vamos cumprir a lei? Vamos apedrejar essa mulher que foi pega em adultério? Moisés diz que ela precisa ser apedrejada. Agora, se coloque no lugar dessa mulher. Independente do pecado, independente do erro, se coloque no lugar dela. Ela estava ali, aguardando receber um monte de pedra em cima dela, e em seguida, ela seria morta. Alguém aqui já levou uma pedrada? Dói? Se uma pedrada dói, e talvez essa pedrada foi só na intenção de machucar, não de matar, imagine uma multidão furiosa, tacando pedra na pessoa para que a pessoa receba a pedrada até morrer. Consegue entender o desespero dessa mulher? Além de estar sendo humilhada pelo ato pecaminoso, ela estava ali para ser morta. Talvez ela já tivesse ouvido falar de histórias de outras mulheres que passaram pela mesma situação e morreram. E ali estava ela, diante de Jesus. E aqueles acusadores. Difícil a situação da mulher, né? E eles se incomodaram porque perguntaram a Jesus e Jesus se abaixou e começou a escrever com o dedo no chão. Jesus começou a escrever, como se estivesse ignorando o que aquelas pessoas estivessem falando. E aí será que ele não está entendendo? Jesus, essa mulher foi pega em adultério, eles insistiram, essa mulher precisa ser apedrejada segundo a lei de Moisés, o que o Senhor diz? E aí Jesus levanta, olha para eles e fala o seguinte: tudo bem, é isso que diz a lei? Então quem de vocês aí não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Eles acharam que estavam surpreendendo a Jesus com uma armadilha, mas Jesus o surpreende de uma forma totalmente diferente. Eles não esperavam que Jesus pronunciasse aquilo,
Quem não tiver nenhum pecado, tudo bem. Se você não peca, então vá lá e atire a primeira pedra, mata essa mulher. E o que aconteceu? O que a Bíblia relata aqui? Atiraram a pedra? Não. Saíram dali. Foram saindo. E a Bíblia fala que ficou só Jesus e a mulher. Vamos entender o contexto dessa situação aqui. Nós estamos falando de uma mulher que foi pega em adultério? Foi pega em flagrante adultério? Ok, foi. Nós estamos falando de líderes religiosos que pegaram essa mulher em flagrante adultério e levaram para que a situação dela fosse resolvida, como dizia a lei de Moisés? Fizeram, os líderes religiosos foram lá e levaram. Conseguiram consumar a intenção que eles estavam de matar a mulher e de pegar Jesus no erro? Conseguiram? Não, não conseguiram. Olhando uma história como essa, na nossa condição humana, fica fácil de entender que aquele pecado, que aos nossos olhos é pecado para destruição, muitas vezes, essas pessoas que entendemos que pecam e aquele pecado a levará para a destruição, essas pessoas serão salvas. E nós, com o nosso olhar preconceituoso, com o nosso olhar acusador, com o nosso olhar de condenação, estamos perdidos e não sabemos. Tanto aquela mulher, quanto aqueles homens, líderes religiosos, tiveram a mesma oportunidade, mas a única que recebeu a bênção do perdão foi a mulher. Eu fiquei refletindo, sempre que eu vejo essa história, eu fico, na verdade, refletindo, quantas e quantas vezes ficamos preocupados com irmãos que são pegos em pecado, que traz um opróbrio à igreja, e ficamos querendo que a igreja puna aquele irmão, porque não pode, isso é um absurdo, a pessoa não pode ficar nessa situação e a igreja sem fazer nada, a igreja precisa, a gente fica querendo, ansioso que aquele irmão receba a punição. Eu pergunto, esse é o olhar de Cristo? Ou esse é o olhar daqueles escribas, daqueles fariseus? Esse é o olhar que condena ou esse é o olhar que quer salvar o irmão? Que olhar é esse? Eu fico me perguntando. Qual é a minha atitude quando eu vejo um irmão na desgraça do pecado? Eu estou ansioso para que ele encontre o caminho do perdão, da salvação em Cristo? Ou eu fico esperando que ele seja, punido por aquilo que ele está fazendo? Talvez o pior pecado que possa nos levar à destruição seja o orgulho. Aquele que nos faz olhar para o nosso próximo como alguém que está abaixo de nós. Aquele que nos faz olhar de uma forma altiva, como se nós fôssemos o dono da verdade. A perfeição em pessoa. Aquele que está ali que pode julgar, aquele que está ali que pode dizer que isso e aquilo tem que ser feito assim, assim, assado. E fora isso, aquele que está ali para determinar as coisas, aquele que é o dono da verdade. Não podemos confundir que zelo pela causa de Deus seja algo como punir a igreja, punir os irmãos pelo que eles fazem. Quem somos nós para desejar que os nossos irmãos sejam punidos pelos seus pecados? A Bíblia fala que todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Não existe todos. Porque o salário do pecado é a morte. Se existe alguém que merece a morte, é um pecador. E se eu sou pecador, eu mereço a morte.
O que me faz pensar que o meu irmão merece a morte e não eu? Pelos nossos pecados, nós merecemos a morte. Naquela situação, aquela mulher ficou sozinha com Cristo, somente ela e Cristo. E Cristo pergunta: mulher, cadê seus acusadores? Ninguém ficou aqui para te condenar? E ela, naquele desespero, sem entender, ela de repente, quem sabe enxugando as lágrimas, ela não estava entendendo a situação. Talvez ela estivesse ali ainda esperando uma pedrada, depois da fala de Cristo, e ela olha em volta e diz: Senhor, não tem ninguém? Ninguém me condenou. E aí vem as palavras de Cristo: eu também não te condeno. Daqueles que estavam ali, somente Cristo, Ele era o único que não tinha pecado. E de acordo com o pronunciamento dele, quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra, ele era o único que poderia tirar a pedra. Ele era o único que poderia punir aquela mulher. Mas no lugar disso, o que ele disse? Eu também não te condeno. Vai e abandona a sua vida. Vai e não peques mais. Nas duas histórias, tanto do endemoniado quanto nessa mulher, a gente não sabe por quanto tempo esses dois estavam presos àquela vida. O endemoniado preso aos demônios, talvez anos, sabe-se lá quanto tempo. E aquela mulher naquela vida de adultério, sabe-se lá quanto tempo. Anos na vida de adultério. Quem sabe os dois lutando para se libertar daquilo, querendo ter uma vida nova, mas sem conseguir encontrar o caminho, sem conseguir encontrar uma solução, sem conseguir encontrar um apoio, alguém que apoiasse, alguém que dissesse alguma coisa, que fizesse algum sentido, que levantasse, que erguesse. Ninguém que libertasse. Uma vida inteira procurando uma solução. Ninguém está numa vida de pecado, preso ao pecado porque quer. Ninguém é possesso pelo diabo porque quer. Ninguém sai por aí gritando para que o diabo entre em seu corpo e faça o que quiser. Ninguém sai por aí procurando tentação para cair. O ser humano, quando se sente preso ao pecado, é terrível, porque ele quer se libertar, mas ele não consegue. E não se engane, porque isso não acontece fora da igreja, isso acontece dentro da igreja. Os líderes religiosos eram os principais pecadores ali, eles não perceberam. Eles precisavam do mesmo perdão que aquela mulher, mas eles não receberam o perdão porque eram orgulhosos demais. Eles não entendiam que estavam em pecado. Eles se achavam perfeitos, que estavam cumprindo a lei. Cumprindo a lei, esperando que uma pessoa morra por causa do seu pecado. Quando a lei de Deus é amor, quando o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e você desejar a morte de alguém, isso é cumprir a lei? Muitas vezes, dentro da igreja, estamos perdidos, e dentro da igreja, lutamos contra um pecado, ou alguns pecados, por vários anos. Só você e Deus sabe. Talvez você tenha uma fraqueza que só você e Deus conhece. Você vem para a igreja, você canta, você está com os irmãos, você está ali, você está reunido, você está adorando, mas quando você está sozinho, você sabe o quanto você é fraco. Você sabe o quanto você se sente perdido no fundo do poço. Só você sabe o quanto você se sente perdido.
E parece que quando você está diante dos irmãos, você está sendo o maior hipócrita. Porque você sabe que, escondido dos irmãos, você tem uma vida que você não consegue resolver, você não consegue sair daquele laço. Você não consegue abandonar aquele pecado. E você tenta, passa ano, entra ano, e vai embora outro ano, e você tenta, você se esforça, mas você não consegue, você se frustra. Você se cansa de tanto tentar e não consegue abandonar, não consegue largar. Talvez um vício, eu não sei. A primeira novidade para você é que você não está sozinho. Assim como você, toda a humanidade passa pela mesma situação. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos pendências a resolver. Todos nós temos fraquezas a vencer. Você sabe o que é a tentação? A tentação é a artimanha do Satanás, é a armadilha dele, trabalhando exatamente no seu ponto fraco. Não existe nenhum ser humano que não seja tentado por Satanás. E se não existe nenhum que não seja tentado por Satanás, é porque todos nós temos fraquezas. Mas você não precisa estar perdido. Você não está perdido. Talvez você só não tenha ainda entendido qual é a solução, como que você se liberta disso. Como que você consegue ter força para resistir à tentação, à sua fraqueza, aquilo que você gosta, mas sabe que está errado, sabe que desagrada a Cristo, sabe que aquilo te tira do céu. Nas duas histórias, tanto o endemoniado quanto a mulher, os dois tiveram a oportunidade de estar diante de Cristo. Estavam com a vida perdida, completamente perdida. Não tinha mais esperança nenhuma. Não existia. Quem sabe fossem os últimos dias daquele homem. A Bíblia não relata isso. Mas pela situação que ele vivia, se cortando. Eu não imagino aquele homem vivendo por muito tempo. Satanás estava acabando com aquela pessoa. Ele estava deteriorando a imagem de Deus naquele homem. Aquele homem estava perdido, ele não tinha mais esperança. Aquela mulher, coitada, talvez uma vida inteira tentando sair daquela vida, e sem conseguir sair daquela vida, recebe a sentença de morte. Mas uma coisa aconteceu, os dois, em momentos diferentes, estiveram diante daquele que resolveu o problema. Só Jesus é que pode resolver o seu problema. Não existe nada do que eu possa fazer para me fazer vencer a minha fraqueza, para me dar força. Não existe. Eu posso tentar, eu posso me esforçar, eu posso ter a melhor das intenções, mas se eu tentar sozinho, eu não vou conseguir. Adão e Eva, quando pecaram, eles tentaram fazer folha de figueira, e é isso que a gente tenta fazer toda vez que a gente tenta vencer as nossas fraquezas com nossas próprias forças. A gente tenta usar coisas que não resolve. Se existe uma coisa que pode resolver o problema, se existe alguém que pode libertar o pecador da sua fraqueza, é Cristo. Pare de tentar todas as coisas. Pare de tentar parar de pecar. Não se esforce nisso, porque isso vai te frustrar. O Evangelho, a pregação do Evangelho não é você ter uma vida de cumprimento da lei,
de fazer tudo o que a lei manda. A Bíblia já dá alguns exemplos para a gente. Esses homens aqui estavam ali para cumprir a lei, mas não estavam cumprindo. O jovem rico estava diante de Jesus, pedindo algo que ele pudesse ainda fazer para ser mais perfeito, para ter a vida eterna. Mas cumprindo a lei, ele estava perdido. Então a salvação não está no cumprimento da lei. A salvação não está em você, pelos seus próprios esforços, deixar a sua vida de pecado. Mas você só vai ter forças quando Jesus for o Senhor da sua vida. Ontem nós falamos sobre o encontro com Cristo. É esse encontro com Cristo que faz a diferença. Não se preocupe com o pecado. Não se preocupe com sua fraqueza. Esquece. Não se frustre mais. Não se preocupe. Você sabe que amanhã você vai ser tentado e é grande a chance de você cair. Mas calma. Sabe o que você faz? Vá até Jesus. Acorde com Ele. Acorde com Ele. Leia a palavra dEle. Somente mediante a palavra de Jesus é que aquela mulher recebeu o perdão. Foi diante dEle e pelas palavras dEle que aquele endemoniado foi liberto. É diante de Jesus e sua palavra que você vai ser liberto. Não pela sua tentativa de abandonar o pecado, mas pela sua comunhão com Cristo. Experimente isso. Eu não sei quanto tempo na sua vida você tem gastado lutando contra as suas fraquezas. Então agora é a hora de experimentar uma outra história. O que você vem tentando durante toda uma vida não tem dado certo, então esquece. Experimente agora viver com Cristo. Se existe algo que pode transformar a vida do ser humano, é a comunhão com Cristo. É Cristo. É o próprio Cristo. Ele quer transformar o seu coração. Ele quer te dar forças na sua fraqueza. E você quer ser forte em Cristo? Ele está aí. Ele está com você. Ele está do seu lado. Ele está com você todas as vezes que você cai. Ele está ali para te dar força. Então agarre-se a Ele, segure-se nele, e Ele vai tornar você um vencedor. Que Deus nos abençoe. Amém.
Se não tens paz nem vida tens também, levanta os olhos, pois não estás perdido, estás nas mãos de um Deus que te quer bem. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor, sentir a sua doce paz a me amparar, andar feliz à sombra desse amor, em suas mãos seguro vou me abrigar. Amém. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, obrigado porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. E entendemos, Senhor, que não importa o quão distante nós tenhamos ido, não importa o quão profundo estejamos no poço, quão enterrados estejamos na lama, a Tua graça nos alcança. Não importa o quão fraco nos sentimos, há forças em Ti. Por favor, Senhor, restaura a nossa vida, perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos liberta de todo o mal. Nos dê força, Senhor, contra as nossas fraquezas. Nos ajude a resistirmos ao diabo, para que ele fuja de nós. E cubra-nos, Senhor, com a Tua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Possamos ir para a nossa casa sob os cuidados e a proteção do nosso Deus. E aguardamos você na próxima quarta-feira, para que Deus nos abençoe mais uma vez com a sua palavra. Amém.